Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos, espero que estejam todos bem. Bom, como de costume, venho aqui antes que o nosso culto comece trazer os informativos referentes à programação da nossa igreja, que está acontecendo online ao longo de toda a semana. Nas terças-feiras nós temos um grupo de oração acontecendo às 9 horas da noite. Nas quartas-feiras nós temos o G6 de jovens aqui de Natal, o DN1. Nas quintas-feiras de 15 em 15 dias acontecendo o GC de jovens lá de São Paulo, o Potengi, o GC ON. Nas sextas-feiras, nós temos G6 de casais, tanto aqui de Natal, Aliança 2, como o GC de casais lá de São Paulo Potengi, o GC Kadosh. Todos os G6 têm a sua programação iniciando às 8 horas da noite. E como vocês já sabem, também temos uma programação exclusiva para as crianças nos sábados, né? Iniciando às 16 horas, o Clubinho Aliança Kids. Bom, são esses nossos grupos para você também fazer parte e ser abençoado junto conosco. Bom, e também uma grande novidade, se você não sabe, nosso culto que está começando agora também está sendo transmitido na Rádio Manchete Gospel. Então aproveite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica agora para se inscrever, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um beijo, que Deus nos abençoe. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que alegria, hoje é dia de culto. Hoje é dia de adoração e celebração ao Senhor. Infelizmente, nós não estamos tendo cultos presenciais no momento devido a tudo isso que está acontecendo, mas esse culto, a palavra de Deus hoje, pode chegar a muitos lares. Pode salvar vidas, transformar vidas, e você é instrumento de Deus nessa obra. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal para que você possa receber outros vídeos de outros cultos e alcançar mais vidas, né? O salmista fala que o Senhor é a nossa esperança, o nosso escudo. E nesses dias difíceis, a palavra do Senhor vai ser a esperança e o escudo de muitas pessoas, tá bom? Então oremos para que a palavra do Senhor faça morada em nosso coração e consiga alcançar vidas e salvar vidas. Amém? Senhor, Pai amado, te agradecemos hoje, Senhor, por mais um dia. Tem sido dia difícil, Senhor, dia de medo. E a Ti, Pai, entregamos todos os nossos medos. Tu és aquele, Pai, a quem confiamos cada dia da nossa vida, para quem entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos temores e os nossos desejos, Senhor. Vem com Tua misericórdia, Pai, sara essa nação, Senhor. A nossa nação, Pai, está perecendo. Vem com Tua misericórdia sobre todos nós, Senhor. Usa, Senhor, vem sobre o nosso pastor para que ele possa, Senhor, levar a palavra certa, guiada pelo Espírito Santo aos corações aflitos, Pai. Muitos perecem nesse momento, Senhor, muitos precisam de salvação, muitos precisam de esperança para continuar acreditando. E Tu és o único, Senhor, meu Deus, que pode se achegar a esses corações, que pode sarar os doentes, Senhor, que pode trazer esperança. Em Ti depositamos todas as nossas forças, todo o nosso amor e toda a nossa esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala ao nosso coração nesse momento, Pai. Amém. Meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tinha algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tinha algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz
meu coração. Estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os seus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me resgatou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os seus olhos são como fogo, teu olhar
consumiu. Teu amor não me condenou, me resgatou. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou e estou preso ao seu amor. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao seu amor. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os seus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me resgatou. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao seu amor. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao seu amor. Canta assim comigo. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao seu amor. Olá, graça e paz! Glória a Deus por mais um domingo, pela nossa conexão, pela oportunidade de adorarmos ao Senhor. E eu quero ler com você agora 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Paulo, como sempre, muito expressivo, muito verdadeiro na intensidade do evangelho que ele viveu. E ele diz assim: eu poderia vender tudo o que tenho para entregar aos pobres, alimentar pessoas, me envolver em uma causa ao ponto de dar o meu corpo para ser queimado. Mas se não fosse o amor que estivesse me movendo, não iria me valer de nada. Para mim, não teria nenhum sentido. E é assim até hoje. O evangelho não muda. A gente se move pelas causas, pelas obras, por amor. Porque nós hoje vivemos o tempo da graça e a graça nos possibilita que nós venhamos a cumprir os propósitos de Deus, cumprir os princípios estabelecidos lá no Antigo Testamento, mas cumprir com amor, por amor, com entendimento, pela graça, através da graça. Então, hoje é um dia, mais um dia que fez o Senhor, a oportunidade de expressarmos
com entendimento, com amor, né, com atitude, os nossos dízimos e ofertas. Infidelidade, a fidelidade do Senhor. Sim, porque Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o nosso Pai. E nós podemos ter a certeza que Ele está cuidando de tudo fielmente. E eu posso ser fiel ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Então, oferta ao Senhor, dizime ao Senhor, mas com amor, com alegria, com gratidão. Se envolva nas causas do Pai, abrace as causas do reino de Deus, contribua com a sua igreja, ame os seus irmãos. Tudo isso por amor e em amor, em verdade e graça. Amém? Deus abençoe a sua vida. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Paz, irmãos, boa noite, glória a Deus. É mais um domingo com a expectativa lá em cima para o que Deus vai fazer, depois de termos ouvido os louvores que ministram ao Senhor. Nós estamos muito felizes e crendo que há uma palavra de Deus, mais uma vez, para o nosso coração. Por isso, eu convido você para estar animado comigo. Estou muito animado aqui e nós cremos que o Senhor há de ministrar mais uma palavra, palavra poderosa para o nosso coração. Já quero convidar você para abrir a sua Bíblia em mais um encontro, não é? Através do nosso canal no YouTube, a porta que Deus tem aberto, ferramenta extraordinária, né, para abençoar a sua vida. E já quero convidar você para abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Nós iremos ler alguns versículos deste capítulo aqui, tá? Evangelho de João, capítulo 5, será o texto que nós estaremos usando para a ministração da palavra do Senhor. Glória a Deus. Enquanto você vai encontrando o texto, vai abrindo a Bíblia, vai separando aí
o seu bloco de anotações, não é? A sua caneta. É muito importante que você tome nota, porque nós iremos conversar depois. E não só isso, mas quando nós notamos as pregações, as ministrações, em algum momento o Espírito Santo pode ministrar mais uma vez ao nosso coração. Então é muito importante quando você tem o bom costume, o hábito de escrever e depois revisar, e sempre que assim nós conseguimos fazer, o Espírito Santo vai ministrando muito forte ao nosso coração. Então, convido você para fazer isso e também vai compartilhando aí, o link do nosso culto. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas para que vidas sejam impactadas por Deus. Há esperança, existe uma fé inabalável e nós queremos alcançá-las com o amor de Jesus e com o poder da sua palavra. Glória a Deus. Então, vamos ler o texto, João capítulo 5, verso 1 ao 15. João capítulo 5, verso 1 ao 15. Leremos um texto bem longo, mas importante, para você poder entender toda a palavra que será ministrada aqui essa noite. Quero só reforçar que nós ouvimos há pouco tempo uma ministração sobre ofertório, E que você possa permitir que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração e você seja esse canal de Deus para abençoar a obra dele. Apesar de nós não estarmos nos reunindo no santuário, de forma presencial, mas eu sempre gosto de dizer isso, as nossas despesas, elas são sempre presentes e nós glorificamos a Deus porque Ele tem usado a sua vida para abençoar a obra que é dele, e isso tem sido uma bênção. Então, eu quero reforçar aqui que você não deixe de contribuir, de dar o seu dízimo e a sua oferta, e de ser uma bênção para a obra de Deus, como vem sendo. Amém? Só para reforçar junto aos irmãos, os que já são da família Aliança sabem como funciona, Os que não são e querem contribuir, entre em contato conosco via Instagram, vai lá no direct e manda uma mensagem que nós estaremos instruindo você acerca de como você pode fazer para contribuir com o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 em diante. Eu vou ler e você acompanha. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Não há um registro de que festa se tratava. O certo é que ele foi a Jerusalém para uma das muitas festas que os judeus realizavam. Verso 2. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico, e é importante que eu diga, em hebraico também tem o mesmo significado, ok? É chamado de Betesda, que tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Vamos lá, verso 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Verso de número 5. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquela situação, naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: que você quer ser curado? Disse o paralítico, verso 7, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Verso 8,
Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, verso 9. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido que você carregue uma cama, uma maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, verso 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que eu tinha curado, e eu digo amém. Até o verso de número 15 foi o texto que nós lemos, longo, porém necessário. Ora, irmãos, Cristo sempre esteve focado na sua missão. E qual era a missão de Jesus? Ele veio para restaurar o homem completamente. Quando eu falo de restaurar o homem completamente, eu estou falando de uma restauração que começa no espírito, passa pela alma e chega no corpo. É essa a sequência bíblica: espírito, alma e corpo. Essa obra de restauração sempre foi o alvo de Jesus. Ele veio para fazer isso. Essa era a sua missão. E ele sempre foi muito focado na missão que o Pai lhe entregou. O profeta Isaías, que foi considerado o profeta messiânico, profetizou várias vezes a respeito dele. E eu quero registrar uma das profecias que está lá em Isaías capítulo 9, verso 6, que o profeta vai dizer assim: porque um menino nos nasceu. Olhe, menino era o filho de Maria, criado por Maria e José. Um filho nos foi dado. O filho era o filho de Deus. Então aqui Isaías está mostrando as duas naturezas de Jesus. Ele era o filho de Deus que se transformou no menino de Maria e veio com uma missão muito forte e bem específica. Isaías vai continuar dizendo: e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Então, Jesus veio com uma missão muito clara e, ao mesmo tempo, veio revestido de autoridade, de governo para executar a sua missão. E o próprio Jesus reconheceu isso. Quando ele estava começando o seu ministério, ele entra na sinagoga e pede ao assistente o livro da lei. Entregam para ele, está lá em Lucas capítulo 4, do 14 ao 21. E ele abre o livro da lei e vai exatamente lá em Isaías capítulo 61, do verso 1 em diante, e ele lê aquele texto. Eu vou reproduzir para você o texto que Jesus leu e vou ler mais um pouquinho. Eu vou ler na visão de Isaías. Isaías capítulo 61. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. Olha a missão de Jesus. O Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo da alegria em vez de um espírito
em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Olha como está muito claro, e que texto poderoso é esse aqui. Isaías está definindo, através de uma profecia, toda a obra de Jesus. O que ele veio fazer? Restaurar o homem, trazer alegria, não é? Restaurá-lo de dentro para fora. E Jesus, quando lê esse texto, ele fecha o livro, entrega ao assistente e diz assim: está se cumprindo diante dos vossos olhos esta palavra: eu sou este enviado, sou eu que vim para restaurar. Então, eu faço essa introdução para você compreender que Jesus veio com uma missão muito clara, missão de restauração, e ele tinha poder para isso. Então, Jesus agora, ele entra na cidade santa e vai pela porta das ovelhas a um tanque, que ficava chamado de Betesda. Ele chega naquele tanque, um lugar, segundo o texto que li, que concentrava uma grande quantidade de doentes, de pessoas inválidas, de cegos, de aleijados, pessoas que de alguma forma sofriam marcas terríveis nos seus corpos. Mas nós descobrimos que a pressão e os problemas não diziam respeito apenas aos corpos, mas haviam corações, espíritos que precisavam de uma cura, de uma libertação, de uma salvação, de um milagre. Então Jesus chega e ele vai em direção de um homem, apenas de um homem. Veja bem, Jesus, com um ministério tão profundo de cura e de milagres, ele poderia resolver de uma vez só ali todos os problemas, mas não. Jesus vai apenas a um homem que estava inválido, deitado numa maca. Ele era paralítico, estava ali. Jesus vai até ele e aí desenrola-se uma mensagem poderosa, profunda, que nós iremos extrair lições muito fortes, e eu tenho convicção de que o Espírito Santo vai ministrar mais uma vez ao seu coração. Então, tendo dito isso, eu quero pregar essa noite sobre mais do que um milagre. Mais do que um milagre. É isso que eu quero ministrar aqui. E quero extrair 4 lições poderosas do texto que eu li. Eu li 15 versículos e vou extrair deles pelo menos 4 lições poderosas para a minha e para a sua vida. Vai notando aí. A primeira lição do texto é o seguinte: é preciso expor a nossa versão daquilo que Deus já sabe ao nosso respeito. Aprendemos a primeira coisa aqui. Aprendemos que precisamos expor, precisamos falar, precisamos dar a nossa versão daquilo que Deus já sabe ao nosso respeito. Não sei se você entendeu, mas eu vou agora tentar explicar. Deus já sabe tudo ao seu respeito. Nada do que você disser para Deus será inusitado, será algo assim que Deus vai dizer: meu Deus, eu não sabia disso. Não, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. A Bíblia diz lá no Salmo 139, Salmo de Davi, que antes que a palavra venha à boca, Ele já sabe. Então Deus nos conhece por dentro e por fora. Nada surpreende Deus. Mas Deus, Ele quer ouvir de mim e de você a nossa versão sobre nós mesmos. Então, Deus, Ele faz algumas perguntas. Sempre que Deus pergunta alguma coisa na Bíblia, não é porque Deus não saiba a resposta, porque Deus sabe tudo. Ora, se Deus sabe tudo, por que Deus pergunta alguma coisa? Porque Ele quer nos ouvir falar. Ele quer ouvir a nossa versão. Ele quer que nós possamos relatar as coisas. Porque, queridos, quando nós falamos, quando nós abrimos a boca e começamos a falar,
já por si, o ato de falar, já traz uma libertação muito grande. Sempre que você fala, põe as coisas para fora, você já começa o seu processo de cura. Na verdade, a cura começa quando você fala, abre o coração, e começa a dar a sua versão das coisas, não é? Então, por isso que Deus ele faz questão de provocar essa nossa fala. Ele quer nos ouvir falar. Então, essa é a primeira lição. Por quê? Porque Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta até então sem lógica. Olha o que Jesus pergunta para ele: você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Ora, mas claro que ele queria ficar curado. Qual o paralítico que não quer ficar curado? E mais, aquele homem estava sofrendo daquela enfermidade há nada mais, nada menos do que 38 anos. É claro que ele queria ficar curado. Ora, se ele queria ficar curado, por que Jesus perguntou: você quer ficar curado? Era só fazer o milagre, mas não, Jesus queria provocá-lo, queria que ele falasse, porque quando aquele homem começasse a falar, ele colocaria coisas para fora, coisas lá do seu íntimo. Então a cura não aconteceria só na parte física. Jesus também queria curá-lo nas suas emoções. Por isso que a palavra é muito mais do que uma cura, muito mais do que uma cura física. Havia algo extraordinário que Jesus queria fazer naquele rapaz através da sua confissão. Então, Jesus o provocou, ele precisava falar. Isso nós observamos na Bíblia de uma forma tão prática, irmãos. Jesus, ou Deus, lá no Antigo Testamento, perguntando coisas, não que ele não soubesse, mas provocando o ser humano. Por exemplo, quando Adão pecou, qual foi a pergunta de Deus para Adão? Adão, onde estás? Deus sabia ou não aonde Adão estava? Sabia. Mas por que Deus perguntou aonde Adão estava? Porque Adão, ao falar, já começou a confessar. Você vê que quando Adão fala, ele diz o seguinte: ouvi a tua voz no jardim, temi e fui me esconder. Ele não diz aonde está, ele já conta a história. E a história de Adão já envolve uma confissão provocada por Deus, através de uma pergunta. Então, por exemplo, quando Deus perguntou para Jacó, lá em Gênesis, quando houve a luta entre Jacó e o Senhor, Deus pergunta para ele: Jacó, me diga seu nome. Deus sabia ou não o nome de Jacó? Claro que sabia, mas Deus provocou Jacó com uma pergunta, porque Jacó, ao falar do nome dele, ele colocava para fora tudo aquilo que o seu nome significava. Então, quando ele disse: meu nome é Jacó, ele estava confessando quem ele era. Enrolão, trapaceiro, enganador. Havia uma carga tão negativa no nome de Jacó, e Deus o provocou quando perguntou o nome dele. Então, Deus pergunta não porque ele não saiba, ele quer provocar você, para que você fale. E quando você fala, você põe para fora aquilo que incomoda o seu coração. Ele chegou para o rapaz e disse: você quer ser curado? Quando o rapaz começa a falar com Jesus, é impressionante. Ele põe para fora algum tipo de ressentimento. Aquele homem estava ferido por dentro com as pessoas que estavam ali. Por quê? Porque ninguém o ajudava. E quando você depende dos outros e não conta com essa ajuda, isso fere você, isso mexe com as suas emoções, não é? E aquele rapaz estava tão debilitado intimamente, que Cristo, ao perguntar se ele queria ser curado, ele começa a falar. E ali, irmãos, já começa a acontecer a cura de suas emoções. Ele vai falando e vai dizendo, e Cristo compreende que havia decepção, havia um pouco de angústia, havia ressentimento no coração dele.
em relação às pessoas. Então, há uma necessidade muito forte de nós falarmos, tá? De nós contarmos as coisas. E não venham com esse negócio de eu não vou falar porque Deus já sabe tudo. É claro que Ele sabe tudo. Mas por que Ele pergunta? Porque Ele quer que você comece a falar. Isaías disse o seguinte, Isaías não, foi Davi. Davi disse que enquanto eu me calei, os meus ossos se estremeceram. Davi fala de um tempo em que ele não confessou, em que ele não falou. E isso foi tão ruim para ele, tão ruim para suas emoções e para sua saúde física. E ele diz que quando ele fala assim, que quando eu confessei, então eu obtive a cura. Então confessar, falar, dizer o que está se passando é libertador. E não sei se você sabia, mas está sabendo agora. Deus quer lhe ouvir falar. Mesmo que sejam coisas que você diga assim, não, mas Deus já sabe. Independente disso, Ele quer que você fale. Quando nós falamos, nós liberamos as tensões. As nossas emoções começam a fluir. E sem percebermos, a cura já começa a se materializar. Então foi isso que aconteceu com aquele rapaz, quando ele abriu a sua boca para falar e para contar a sua história. E o Senhor já foi tratando o coração dele. Pessoas nos ferem, mas pessoas nos curam também. Então Cristo foi curando as emoções daquele rapaz. Antes de chegar no corpo físico, a obra de restauração já começou a acontecer. Então, quem sabe o que falte para que o milagre de fato aconteça na sua vida seja uma confissão, sabe? Você precisa falar, precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, está acontecendo isso. Eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo amar aquela pessoa. Há mágoa no meu coração, há ressentimento. Sabe, em 1915 eu guardei aquele fato que aconteceu ali. Eu consigo disfarçar, legal e tudo, fico sorrindo, mas o Senhor sabe que ainda está ferido o meu coração. E vai falando diante do Senhor, e vai abrindo o coração e vai dizendo para Ele. Deus me ensinou uma das formas de perdoar através da oração. Quando eu tenho dificuldades em liberar perdão, eu começo por esse processo da oração. Então vou diante do Senhor e abro o coração para Ele e digo, está acontecendo isso. Não estou conseguindo. Está difícil a coisa. E eu percebi, não foi que eu descobri nada, eu percebi o que a Bíblia já diz, que ao mesmo tempo que você abre o coração e confessa as suas debilidades, o Senhor já começa a curar você a partir dali. Qual a prova clara de que você perdoou uma pessoa? Não é simplesmente dizer eu perdoo, apertar a mão e pronto. Não, é quando você olha para a pessoa, quando você fala da situação e aquilo não dói mais. É a prova clara. Ninguém vai esquecer. Perdão não é amnésia, não é esquecimento. Perdão é você olhar para a pessoa ou para as pessoas, você pensar no que aconteceu e aquilo não doer mais no seu coração. Esse processo de cura, ele começa quando nós abrimos o coração e falamos tudo para Deus. E conversamos, e falamos, e aquilo vai liberando uma ministração forte de Deus ao nosso coração. Quem está entendendo? Então, é muito claro isso aqui na vida desse rapaz. É a primeira lição. Há uma segunda lição ainda no texto. A segunda lição, é preciso entender o que Deus está falando. A primeira lição, nós precisamos falar, expor a nossa versão a respeito daquilo que Deus já sabe ao nosso respeito. A segunda lição, precisamos entender exatamente o que Deus está falando. Nós temos uma dificuldade enorme disso aqui.
Deus fala uma coisa e nós entendemos outra. Você quer ver? Deus perguntou para o rapaz: você quer ser curado? Pergunta simples, porque Deus é simples, Deus é direto. Deus não fica com enrolação. Não, Ele não fica, Ele vai lá, não. Deus vai direto. Você quer ser curado? Muito simples e clara a pergunta. Uma pergunta como essa aqui, ela teria pelo menos 3 respostas rápidas. Ele poderia dizer: sim, eu quero ser curado. Seria curado imediatamente. Ou ele poderia dizer: não, eu não quero ser curado. Eu gosto de sofrer. Sou masoquista, gosto de sofrer, quero ficar assim mesmo. Ficaria daquele jeito. Ou ele poderia questionar: como é que vai ser essa cura? Vai ser rápido? Eu vou sentir dores? Então seriam respostas simples e rápidas. Mas não. Quando Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Aí ele foi contar uma história. Não tem ninguém que me jogue nas águas. Sempre que eu vou descer, outro entra na minha frente. Eu acho que Jesus ficou assim olhando e perguntando e dizendo para si mesmo. E eu perguntei isso. Eu fiz uma pergunta simples. Eu perguntei se você quer ser curado. Só que nós gostamos de enrolar. Parece que aquilo que é simples não chama a nossa atenção. Nós gostamos de coisas complicadas, não é? O simples não nos atrai, mas Jesus é simples. E ele falou de forma tão simples para aquele rapaz e ele não soube responder. Então, é preciso absorver essa lição aqui. Quando Deus nos fizer uma pergunta, responde. Procure compreender o que Deus está falando. Às vezes o que falta é discernimento espiritual. Entendimento espiritual para aquela questão, porque Deus fala conosco de várias formas. O problema é, nós sempre esperamos ouvir aquela voz de trovão. Meu filho, queremos ver um raio, uma luz forte, não é? Queremos as coisas sobrenaturais acontecendo, e Deus pode falar assim. Deus pode falar com você no meio de uma chama de fogo, como fez com Moisés, não é? Então, Deus pode falar com você de dentro de uma nuvem carregada, escura, como fez com Moisés. Mas Deus também pode falar com você através de uma brisa suave, sabe? De algo tão tranquilo que você nem imagina que Deus está ali. E Ele fez isso com Elias. Então, Deus trata conosco, Deus fala conosco através das circunstâncias. Ele está mostrando as coisas e nós não estamos percebendo. Aí fica difícil essa interação. É o que eu falei domingo passado. Nós findamos andando na contramão de Deus por não entendermos exatamente o que Deus está falando. Uma pergunta simples e direta merece uma resposta simples e direta. É o mínimo que nós podemos fazer. Essa é a segunda lição do texto. Terceira lição desta palavra que nós lemos aqui. Precisamos verificar o nosso nível de compaixão. Qual é a primeira? A primeira lição é: nós precisamos dar a nossa versão daquilo que nós somos e do que Deus já sabe ao nosso respeito. A segunda lição: nós precisamos precisamos entender o que Deus está falando e dar uma resposta rápida a isso. Terceira lição: precisamos verificar o nosso nível de compaixão. Nível de compaixão. Nós temos que ver isso aqui todos os dias, irmãos. Está faltando em nós compaixão e sobrando egoísmo? Onde é que está isso aqui no texto? A resposta do rapaz para Jesus, ela é carregada de um sentimento negativo. Ele diz assim: Senhor, eu estou aqui há muito tempo. Não sabemos ao certo quanto tempo ele estava ali. Sabemos que ele sofria de uma doença há 38 anos.
talvez esse fosse o tempo em que ele estivesse ali. Se ele estava ali há 38 anos, ele teria uma idade mais avançada ainda. Então, havia muito tempo envolvido aí. E o que é que ele reclama? Senhor, ninguém me ajuda. Quando as águas são agitadas, havia esse entendimento de que descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que descesse nas águas era curado. Apesar de essa passagem bíblica não ser uma unanimidade, né? Há estudiosos que dizem que isso era uma lenda, isso não acontecia. Mas havia uma crença muito forte nisso aí. Mas o que é que o rapaz relata? Ninguém me ajuda, é cada um por si aqui. Muitos doentes, cegos, aleijados, muitos doentes, e ninguém me ajuda. O pessoal, isso era ele contando para Jesus, o pessoal sabe, conhece a minha debilidade, mas ninguém me ajuda. Está faltando compaixão e sobrando egoísmo. É cada um pensando em si, é cada um buscando para si. E eu continuo aqui, 38 anos, enfermo, esperando alguém para dar uma forcinha, para me empurrar e eu poder ser curado e ninguém me ajuda. Isso aqui é muito forte, irmãos, porque os tempos se passaram, mas o problema continua o mesmo. E nós temos que fazer uma avaliação todos os dias. Como é que está o nosso nível de compaixão? Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É preciso ter compaixão pelas pessoas. Ao mesmo tempo que o nosso nível de compaixão está baixo, com certeza, o nosso nível de egoísmo estará alto e vice-versa. Quando a compaixão sobe, o egoísmo desce. Quando a compaixão está em baixa, o egoísmo sempre estará em alta. E nós precisamos trabalhar. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande nisso aqui, não é? E se você tem essa dificuldade, você precisa trabalhar essa questão. Por quê? Às vezes, o que falta, olha o que eu vou dizer, o que falta para Deus fazer o milagre que tanto nós esperamos, sabe, nas nossas vidas, é nós esquecermos de nós mesmos. Porque qual o grande problema? Nós estamos focados no nosso problema. Então, o meu problema sempre é maior. A minha situação sempre é mais complicada. E o outro? Não, o outro dará um jeito. Ele vai conseguir, mas o meu não. O meu é muito difícil. E nós nos agarramos com tanta força no nosso problema e nada acontece. Experimente esquecer um pouco o seu problema, a sua debilidade, a sua situação, e se concentrar um pouquinho na situação do outro. Se você olhar assim ao seu redor, você vai encontrar alguém precisando da sua ajuda, de uma palavra sua, de uma atenção, de um recurso, de alguma coisa. E quem sabe, quando você se disponibilizar para fazer alguma coisa por alguém, aí Deus vem e muda a sua sorte. Ora, o que a Bíblia diz, irmão, sobre isso? Há um texto lá em Jó, capítulo 42, verso 10. Eu quero ler esse texto aqui, porque ele se encaixa perfeitamente dentro do que eu estou ministrando. O que vai dizer a palavra? Depois que Jó orou pelos seus amigos. Ora, quando você lê o livro de Jó, o que você encontra? Jó brigando com seus amigos, o tempo todinho, discutindo com seus amigos, e sempre chamando a atenção para a sua situação, que era complicadíssima, diga-se de passagem, né? Jó perdeu tudo, e tudo é tudo mesmo, só ficou a mulher dele, que em certa altura desaparece, mas perdeu filhos, perdeu bens, riqueza, e a saúde.
E ele chama muita atenção para si e discute com os amigos e nada acontece. Enquanto Jó discute com os amigos, enquanto Jó se lamenta e foca no seu problema, nada acontece. Mas o capítulo 42 e verso 10 vai dizer o seguinte: depois que Jó orou pelos seus amigos. O que aconteceu, pastor? Depois que Jó orou pelos seus amigos, o que aconteceu? O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó quando ele deixou de olhar para ele mesmo e começou a olhar para os seus amigos e a orar por eles. Quando Jó mudou o foco, quem sabe o que está faltando é essa mudança de foco. Outro dia estava conversando com minha esposa a esse respeito e Deus a usou nesse momento, da conversa, e ela disse: eu acho que nós precisamos tirar o foco desse problema. Estávamos conversando a respeito de um problema. E ela disse: nós estamos precisando tirar o foco desse problema e começar a abençoar pessoas. E sabe que o que ela disse não é novidade. Eu sempre soube disso. Eu preguei muitas vezes sobre isso. Mas quando a palavra vem no momento, vem com autoridade, aí você sente que é Deus falando com você naquele momento ali. Então ela disse: nós precisamos tirar o foco de nós mesmos, desse problema aqui, e focar nas pessoas, e abençoar pessoas, e ajudar pessoas, e investir em pessoas. Eu disse: é verdade. Eu acredito que quando nós começarmos a fazer isso em algum momento, Deus vai virar essa chave aí. Ele vai mudar a situação. Então, é disso que se trata. Sabe, menos egoísmo e mais compaixão. Sempre vai existir alguém precisando de você. Mas o problema é, eu não tenho tempo para dar atenção, não tenho recurso, não tenho o que fazer. Essa é uma desculpa muito egoísta, porque nós sempre teremos o que fazer. Paulo vai contar a história de uma oferta que ele arrecadou, e ele disse: os irmãos da Macedônia, extremamente pobres, ele vai dizer assim, mas fizeram questão de participar da oferta. Parece que Paulo tentou deixá-los sem participar daquele momento, por saber da condição deles. Mas quando eles souberam que Paulo estava levantando uma oferta missionária, eles fizeram questão de contribuir. E Paulo vai dizer assim: da extrema pobreza eles tiraram e deram uma grande oferta. O que significa isso? É você tirar os olhos da sua situação e olhar para quem está ao seu lado. Sabe, estender as mãos, liberar palavras e, se tiver condição, entrar com recursos, mesmo limitado, mas estender a mão. Com certeza, cada ação dessa praticada por nós será no reino espiritual algo extraordinário. E quando você menos esperar, quando eu menos esperar, o milagre vai acontecer nas nossas vidas, porque a compaixão pelo outro gera milagre na sua vida. Isso vem de repente, acontece de repente. Então essa daqui é a terceira lição que nós aprendemos com o texto. A quarta e última lição: é preciso dar uma resposta imediata ao que Deus está perguntando. Isaías fez isso, quando Deus perguntou assim, Isaías capítulo 6, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Lá, Isaías capítulo 6, Quando Deus terminou de falar, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem esse negócio de ficar
eu vou pensar, me dê alguns dias para pensar. Não tenho que pensar, não. Deus está querendo uma resposta agora, de imediato. Ele olhou para o rapaz e disse: tome a sua cama e ande. Ora, ele não ficou pensando assim: como é que eu vou andar? Eu sou aleijado. Esse rapaz está ficando maluco. Ele está me dando uma ordem que não existe. Eu sou aleijado, eu não tenho como andar. Ele não está vendo que eu sou aleijado? Há 38 anos estou sofrendo isso aqui? Então ele podia ter questionado, porque nós somos bons de argumento e péssimos em arrependimento. Somos bons de argumentos, gostamos de argumentar com Deus, dar desculpas a Deus, quando obedecer é muito mais simples. Jesus disse: tome a sua cama e vá embora. Agora, se levantou, botou a cama debaixo do braço, saiu correndo, foi embora. Não é para andar? Não é para pegar a cama? Não, mas é dia de sábado, ninguém pode carregar uma cama no dia de sábado. Tem gente mais preocupada com as coisas do que com as pessoas. Alguém encontrou ele e disse: você está carregando uma cama no dia de sábado? Você não pode carregar uma cama no dia de sábado. Olha o que o rapaz responde para aquela pessoa: o homem que me curou mandou eu carregar a cama e ir embora, e eu obedeci. Igual a oi, simples assim. Dá uma resposta sem questionamento ao que Deus está dizendo. É simples. Você não tem que ficar fazendo nada. Existe uma palavra de cura para a sua vida, receba a palavra de cura. Existe uma palavra de restauração para a sua vida, receba isso, tome posse disso. Há uma palavra de salvação para você, receba essa palavra e seja salvo. É simples, não tem que ficar argumentando, mas como é que vai ser? Não, essa questão de como é que vai ser, isso é com Deus. A nossa parte é só crer e dizer: eu aceito e vou obedecer. Essa é uma lição muito forte, porém muito difícil de fazer. Porque aquilo que não nos agrada, aquilo que mexe com a nossa estrutura, e vou dizer aqui, geralmente, quando Deus nos tira da nossa zona de conforto, isso mexe conosco. Sabe? Ele estava ali há 38 anos, se acostumou ali. Então, se levantar, andar, era algo que o tiraria daquela zona de conforto, mas ele fez, ele se levantou e foi embora. Dar uma resposta a Deus nem sempre será fácil, às vezes custa muito caro. Para terminar, eu recordo que estava orando uma certa vez em casa, orando sobre uma situação ministerial, e eu havia feito um propósito com a minha esposa: nós iremos orar e jejuar por tantos dias. Não me recordo agora se foram 21, 40 dias, não sei. Nós estabelecemos um prazo, né, uma quantidade de dias, para orarmos e jejuarmos por uma situação. Na primeira noite que fui orar a Deus, colocando diante de Deus aquela situação, Ele já falou comigo, já me deu uma palavra e me deu uma ordem. Na primeira noite, eu parei tudo, chamei minha esposa e disse: nós continuaremos no propósito, mas a resposta já chegou e nós iremos obedecer. E obedecemos. Isso foi simples? Não. Custou caro? Custou. Mas foi uma resposta imediata ao chamado de Deus. É simples assim. Aquele rapaz foi curado porque obedeceu. Deixa eu terminar aqui dizendo a você uma coisa. Nós precisamos sair da ansiedade dos agitos e obedecermos diretamente à voz de Deus. Aquele rapaz estava ali há 38 anos esperando o agito das águas. Quanto tempo você está aí esperando que alguém faça alguma coisa? Que aconteça algum agito? Nós estamos numa época, irmãos,
que tudo o que acontece vira um agito. Estamos no meio de uma pandemia que ninguém sabe nada. Cada dia vem uma informação diferente. Surge um medicamento. Já viu quando alguém diz assim, em algum lugar do mundo testaram uma medicação. Pronto, na mesma hora, esse medicamento se esgota nas farmácias. Remédios que custavam R$5 já estão sendo vendidos por R$20, R$30. Por quê? Porque alguém disse em algum canto que aquilo ali funciona. E nós estamos tão desesperados por alguma coisa, por um agito, que tudo que acontece nós nos agarramos àquilo. E às vezes nos esquecemos que o mesmo Jesus que foi lá em Betesda e disse para o paralítico, levanta e anda, ele está aqui, está aí onde você está, na sua casa, na sua sala. Estou falando com você que está doente, está enfermo, ou com coronavírus, ou com qualquer outra coisa. Infelizmente, alguns irmãos da nossa comunidade estão sofrendo com esse mal, sabe? Mas enquanto nós líamos esse texto e preparávamos essa palavra, o Senhor me deu uma palavra muito forte. Eu quero dizer para você aqui, que essa noite é uma noite de cura para a sua vida e para a sua família. Que oração eu vou fazer aqui nesse final agora? Uma oração de concordância com você para a sua cura física, sua cura emocional. E você que não é salvo ainda, está afastado por alguma coisa, para a sua cura espiritual, ou de repente já serve a Deus, mas está desanimado, sabe, fraco na fé. Essa noite é uma noite de cura. Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo. E nós queremos orar. Eu sei que a mesma fé que está no meu coração, ela é ministrada ao seu coração essa noite. E você vai orar comigo. Nós sempre oramos por pessoas que voltam para Jesus. Nós sempre oramos por pessoas que se reconciliam com Jesus. E hoje não vai ser diferente. Eu vou orar primeiro por estas pessoas, depois iremos liberar cura para a sua vida, cura para a sua família, independente do mal que tenha se abatido, que sobreveio a você, independente disto. O Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele está aqui, está aí. Pai, no nome de Jesus, oramos por todas as pessoas que se reconciliam contigo agora, ou quando ouvirão essa palavra em algum momento. As pessoas que abrem o coração para ti, oramos por elas e pedimos que a tua salvação, que é o maior milagre que alguém pode ter e receber, venha e faça parte da vida dessa pessoa. Recebe esse que retorna para os teus caminhos, Senhor. Recebe essa pessoa que volta para ti e se reconcilia contigo. Espírito Santo, ministra forte a esses corações, sustenta-os mais uma vez. Nós queremos ouvir os relatos de pessoas que foram alcançadas por ti com salvação, com perdão dos pecados e com restauração espiritual. É a minha oração essa noite, no nome de Jesus. Também oro agora por todos os meus irmãos que estão enfermos, todos que estão doentes. Você que está doente, se você está cuidando de alguém em algum leito de hospital, você leve esse telefone, esse computador próximo a essa pessoa e ore com ela, sabe? Se você pode impor as suas mãos, imponha, se não, mesmo à distância, alguns casos não permite um contato muito próximo, mas independente disso, você pode estender as mãos em direção à pessoa e pode orar, e nós iremos repreender todo o mal em nome de Jesus, febre, cansaço, sabe, toda a ação do coronavírus, tudo aquilo que tem maltratado você e tem causado pavor, pânico para a sua vida e família, em nome de Jesus, receba o toque do Jeová Rafá, o Senhor que sara, seja curado em nome de Jesus,
a autoridade em Jesus para curar. Ele disse: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu não tenho como chegar até você, mas estendo as minhas mãos em sua direção e digo: receba a cura agora em nome de Jesus. Seja curado radicalmente, completamente. Que venha saúde para você, da planta do pé até o alto da sua cabeça. Você seja completamente restaurado por Deus agora, em nome de Jesus. E você crê comigo e diz amém, e diz: eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós cremos que o milagre aconteceu agora. Existem pessoas que confirmarão isso e que já nesse momento mandarão mensagens para nós e contarão o que aconteceu. Outras pessoas serão impactadas depois pelo poder de Deus que trará cura. Mas eu sei que agora o Senhor já fez milagres. E você conte, por favor. Faça igual aquele rapaz, ele saiu contando, espalhando. O homem que me curou foi Jesus e mandou eu pegar a maca e sair andando. Ele deu testemunho. Então, se você foi curado e já sente agora as marcas da cura, fala conosco, né? Em nome de Jesus. A graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E você diz amém, amém e amém. Deus lhe deu uma semana cheia da presença dEle. Serão dias maravilhosos, incríveis, né? Viveremos coisas incríveis esta semana para a glória do nome de Jesus. Amém. Teu nome é
te bendizemos, te louvamos.